Aleluia, glória a Deus. Oi, achei que ia vir com a camisa igual, ficou diferente. Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Deus é bom, amém? Deus nos fez felizes, né? Nós somos felizes, nós estamos felizes. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Pai, e queremos te conhecer. Queremos andar em sabedoria e em conhecimento espiritual, Senhor. Sim, Deus, nós queremos te agradar, queremos estar dignamente na tua presença, Pai. Porque o Senhor nos fez dignos de participar da herança dos santos. E o Senhor nos tirou das trevas, da escuridão e nos colocou em um lugar bom como filhos, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade. Queremos avançar e crescer sendo guiado pela tua palavra, pelo teu Espírito. Por isso nós damos graças a Ti nesta noite e bendizemos o Teu nome, Pai. Seja nosso guia, seja nossa direção, nosso norte. A Ti nós damos toda a liberdade de se mover. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, e o título dessa mensagem é Obediência. Eu tenho me policiado, buscado, me colocado numa posição de obediência ao Senhor. E colocar numa posição de obediência é realmente abrir mão do eu, né? É deixar de lado aquilo que muitas das vezes a gente tem como verdade e se apegar à verdade de Deus mesmo. É ser obediente àquilo que Deus diz, não àquilo que eu penso, né? E eu percebo que muitas das vezes a dificuldade de sermos obedientes é porque nós temos uma alta avaliação de nós mesmos, de achar que nós somos capazes e de que podemos fazer tantas e tantas coisas sem o Senhor. E uma outra coisa que nos tira também do lugar de obediência é a nossa carne, são os desejos da carne. Dois pontos muito importantes que eu queria estar falando nesta noite, para que a gente possa prever, se colocar numa posição de poder decidir obedecer ao Senhor. Isaías no capítulo 1, no verso 19, a palavra diz assim: se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. O que a gente percebe no meio do povo de Deus, no nosso meio como cristão, como filhos de Deus, é que muita gente não está, na verdade, comendo o melhor dessa terra. E a gente pode dizer que talvez está comendo o pior, ou passando por tantas coisas, por tantas situações difíceis que não deveriam passar. E a gente vê também pela palavra de Deus que o Senhor não pôs a dificuldade na nossa frente, na nossa vida, para podermos não saber escolher ou não saber obedecer. Não, Ele fez as coisas de tal maneira que seria fácil obedecer. Mas o homem por si só, ele trilhou um caminho, ele buscou a desobediência, e quanto mais desobediência, mais difícil fica. Não é verdade? Um abismo puxa um outro abismo. Uma desobediência, uma outra desobediência. E Deus nos fez e nos capacitou e nos deu autoridade. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz isso, né? Façamos o homem à nossa semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os que rastejam sobre a terra. Deus nos fez e nos deu tudo, né? Ele nos deu tudo. No capítulo 2, no verso 15, a palavra diz assim, que Deus pegou o homem e pôs ele no jardim do Éden para guardar e lavrar aquele jardim, para cultivar e guardar aquele jardim. Então, Deus deu ele a capacidade, a autoridade, o domínio, e deu para ele todas as frutas e árvores, para ele guardar, para ele lavrar, para ele cuidar daquele lugar. Deus foi bom demais, foi tão bom conosco que o próprio salmista diz assim: quem é o homem para que
te lembres dele, e o filho do homem para que o visitas. E ele diz assim: fizeste pouco abaixo de Deus, de glória e de honra o coroaste. Glória e honra o coroaste. Ele diz assim: olha, deste toda a autoridade sobre as obras das tuas mãos, e tudo colocaste debaixo dos pés dele. Salmo do capítulo 8, a partir do verso 4, ele diz isso. Olha o que o salmista diz, salmista Davi escreveu isso, irmão, sobre nós, sobre o que Deus fez a nosso respeito. Um homem de luta, um homem de guerra, um homem que estava preparado para a batalha. Ele olhou para a criação de Deus e diz: Deus foi bondoso. Deus fez o homem, coroou o homem, deu tudo para o homem. E ele falou assim, fez ele um pouco abaixo de Deus. Olha que coisas, irmãos, que o salmista diz a nosso respeito. Não é? Que maravilha. E aí, até aqui a gente vê que o domínio do homem sobre os que se movem nessa terra, sobre os que voam, sobre os que andam debaixo d'água, que sobrevivem debaixo d'água, até aqui a gente vê que Deus nos fez com a faculdade de dominar mesmo aquilo ou aqueles que tinham habilidades diferentes das nossas. Então, Deus colocou o homem naquele jardim, naquele lugar, deu a ele domínio sobre todas as coisas. E o que o homem tinha que fazer naquele contexto, naquele ambiente, era dominar, cuidar. Sobre o quê? Até então, sobre os animais, todos os animais. E ele teria também uma companheira que era a Eva, um relacionamento que ele deveria também cuidar e dominar, né? Deveria cuidar e dominar. E no capítulo 2, do verso 16, quero que você abra lá comigo, as coisas começam a mudar um pouquinho. Gênesis capítulo 2, quero que você vá lá comigo, por favor. A partir do verso 16. Veja bem o que o Senhor, ele diz assim: e o Senhor lhe disse, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, Deus lhe deu essa ordem, no verso 16, de toda árvore do jardim comerás livremente. É uma ordem que Deus deu, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha, agora o homem, além de administrar, além de colocar sua autoridade, de cuidar de todas as coisas, agora ele haveria também de dar uma resposta ao próprio Deus. Agora não é só apenas o contexto onde ele estava, não era apenas a terra, os animais e também Eva, mas agora ele tinha que dar uma resposta para o Senhor. E o Senhor diz para ele: eu te ordeno, era uma ordem para ele. Você pode comer de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não pode comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, agora o homem tinha que dar uma resposta a Deus, uma resposta de obediência ao Senhor. Mas por que Deus colocou aquela árvore para que o homem passasse ali vendo e não pudesse comer? Irmãos, o homem precisava dar uma resposta de obediência ao Senhor, porque Deus, ele vinha todas as tardes e tinha comunhão com Adão. E quanto mais obediente o homem fosse a Deus, mais próximo de Deus o homem seria. Porque eu acredito que o homem não estava num tal nível de perfeição que ele não precisasse de Deus, ele precisava de Deus. E ali ele haveria de ter uma família, de ter filhos. E então, quanto mais comunhão e obediência ele teria a Deus, mais o homem ia caminhar para um nível de perfeição. Vocês estão comigo? E no capítulo 3, no verso 4, a serpente diz para Eva: não é assim, não morrerás. Olha, o que o próprio diabo diz: não é assim, não morrerás, sendo que Deus tinha falado que ia morrer se comesse. Não é assim, não morrerás. Na verdade,
Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, abrirão os olhos e serão como Ele, conhecedor do bem e do mal. Assim diz a serpente para Eva. Olha bem o que a serpente diz. E no versículo 6, Eva agora já começa a meditar naquilo, e ela vê aquele fruto, e ela, olha, o fruto é bom, agradável aos olhos, desejável para ganhar entendimento. E ela toma aquele fruto, ela come daquele fruto, e dá para Adão, e os dois comem do fruto. E aí surge a queda, por causa da desobediência. O homem agora está distante de Deus, e ele se vê nu. E agora ele se vê nu, e Deus chega no jardim e chama por eles. Mas onde você estava? Eu me escondi porque eu estava nu. E Deus diz, como você viu que estava nu? Desobedecesse a minha ordem? Não cumpriu a ordem que eu te dei? Deus não falou assim, você comeu daquela árvore que tem veneno. Você comeu daquela árvore que dá uma dor de barriga e vai te matar. Não, ele falou, desobedeceste a minha ordem. O que estava em jogo ali era a ordem de Deus. Deus tinha estabelecido uma forma, e o homem desobedeceu. E Eva viu aquele fruto e pensou, o fruto é bom, agradável aos olhos, desejável para ter entendimento. Veja bem, irmãos, quantas coisas nas nossas vidas que nós olhamos com os nossos olhos e pensamos, é bom, é agradável e é desejável. Quantas coisas durante a nossa caminhada nós percebemos, tem problema, é só uma coisinha. Tantas coisas a palavra de Deus tem nos ensinado e nos instruído, e muitas das vezes nós deixamos ela de lado. Deuteronômio no capítulo 6, a partir do verso 6, está escrito assim, as palavras que eu te ordeno hoje, guardará no teu coração, e falará delas sentado na tua casa, ensinar os teus filhos andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Sabe, as instruções de Deus para as nossas vidas é para nos colocar num lugar de obediência, onde as coisas são mais fáceis, onde vai acontecer aquilo que nós precisamos da parte do Senhor. E nós tomamos caminhos errados, nós tomamos caminhos que não são os corretos para a nossa vida. E nós aceitamos coisas tão simples no que se diz respeito a ser obediente ao Senhor, porque nós fazemos uma comparação com o mundo, com as coisas do homem, com a legalidade do homem, e as coisas de Deus e a legalidade de Deus. Romanos no capítulo 12, no verso 2, diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E nós nos deixamos levar pelas coisas do mundo, e nós confundimos ser obediente a Deus, mas também se envolver com as coisas do mundo, e fazer aquilo que o mundo quer que nós façamos. Vão comigo para 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 13. Primeiro Samuel no capítulo 13, verso 6. Aleluia. 13, 6. Essa passagem, irmãos, ela me chama muito a atenção. E te confesso que me dói até um pouco do coração quando eu começo a meditar sobre isso daqui. 1 Samuel capítulo 13, a partir do verso 6. Está escrito assim, a gente vai ler um pouquinho aqui, acho que uns 8 versículos mais ou menos. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros,
porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Aqui, só para contextualizar, os filisteus queriam guerrear com Israel e já estavam cercando o povo de Israel. Então, Saul estava aguardando Samuel. Só que o povo estava amedrontado e o povo começou a ir embora. E continuando no verso 8, está escrito assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Olha só, o próprio Samuel determinou que Saul haveria de esperar 7 dias. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. Mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, ou seja, nos dias marcados por você, e que os filisteus já se tinham juntado em Migmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim e Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, procedeste errado, e não guardou o mandamento do Senhor teu Deus, que Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, é uma passagem no que se diz respeito à obediência de tocar o nosso coração. Porque o desejo de Saul era livrar o povo daquela situação de guerra, de perseguição dos filisteus. E o número dos filisteus era muito maior do que o número do povo de Israel. E Saul estava num lugar onde ele estava praticamente cercado pelos filisteus. E ele esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias por Samuel, para que Samuel, sendo sacerdote, ele então pudesse oferecer o holocausto e então receber o favor do Senhor. Mas o Saul não podia fazer isso. E isso era uma responsabilidade apenas do sacerdote. Ele não poderia de forma nenhuma fazer isso. E Saul, já querendo fazer para favorecer o povo, para que o povo não fosse embora, ele se viu autossuficiente como rei. Ele se viu autossuficiente: não, agora eu posso, porque o sacerdote está abaixo de mim, eu sou o rei. Mas ele esquece que Deus dá uma ordem, e Deus dá um comando, e Deus dá um mandamento, e Deus dá uma direção, que homem nenhum, autoridade nenhuma, pode mudar, pode fazer da verdade que Deus falou, uma mentira, ou da verdade que um homem fala ser mais verdade do que a verdade que Deus falou. Então Samuel, ele oferece aquele holocausto, ele sendo rei, ele estando na frente do povo, ele querendo bem para o povo, ele querendo tirar o povo daquela situação. Muitas pessoas estavam escondidas em cisternas, em cavernas, em buracos, sabendo porque os filisteus, eles eram muito maus, eles iam matar, eles iam destruir, eles iam perseguir cada pessoa. E Saul, como rei, como responsável por aquele povo,
e ele é autoridade até mesmo acima de Samuel, e então ele fala, vou fazer. E ele vai e oferece o sacrifício. Na hora que ele está terminando de oferecer, chega Samuel. Samuel diz para ele, procedeste mal. Teu reino não subsistirá. Na verdade, Deus já escolheu um outro rei. Irmãos, que coisa. Uma desobediência. Que coisa, irmãos. Uma desobediência de Eva, que olha para aquele fruto e não considera o que Deus falou. Que desobediência é esta, que mesmo ainda pensando em estar fazendo bem, estar fazendo a coisa certa, mas desaprovado por Deus. Sabe o que eu e você podemos tirar de conclusão numa coisa como essa? As coisas de Deus é muito santa e pura. As coisas de Deus não tem meio termo. Não existe sim, não, ou sim ou não. Deus te coloca numa posição, num lugar, onde você é autoridade, e todos nós somos autoridade onde nós estamos, para cumprir o mandamento de Deus, para cumprir a vontade de Deus, naquilo que Ele te chamou. Se você é pai e mãe, a sua responsabilidade com os seus filhos, segundo a vontade e a palavra de Deus, deve ser verificada todos os dias. O que eu tenho feito? A palavra de Deus diz, educa o seu filho no caminho por onde anda, e quando ele for velho, não desviará dele. E eu li aqui, eu falei aqui de Deuteronômio também, que nós devemos todos os dias falar e ensinar aos nossos filhos o caminho. E a gente percebe que há uma tolerância, há um limite grande, aberto, uma facilidade para as crianças, para os filhos, fazerem o que querem. Fazerem o que querem. Atrás de nós tem uma grande multidão, atrás de mim e de você. Não é certo dar para os nossos filhos o direito de fazer coisas que Deus não deu o direito para eles fazerem. A liberdade que Deus não deu para eles fazerem. Precisamos de confrontar nós mesmos e a nossa forma de conduzir a nossa família, os nossos filhos. Celular, filmes, lugares. Quantas e quantas vezes nós precisamos, se necessário for, entrar no quarto dos nossos filhos e ver o que eles estão lendo, o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. Não é errado, nós não estamos vivendo uma época em que aquilo que era cobrado lá no passado ficou para trás. Nós estamos vivendo uma época em que a palavra de Deus continua sendo a mesma. A direção de Deus é a mesma. Quantos e quantos casais nós vemos com problemas difíceis de relacionamento? A palavra diz, deixará o homem, pai e mãe, unir-se a uma mulher, e será uma só carne. E quando ela diz deixará pai e mãe, significa que a casa ficou para trás, que o apego sentimental ficou para trás, que a dependência psicológica ficou para trás, a dependência financeira ficou para trás, tudo ficou para trás. Eu deixei tudo, fui para um lugar, estabeleci um lugar onde agora o favor de Deus vai me alcançar. E a gente percebe que as pessoas, elas desobedecem isso, e elas tomam como verdade as coisas do mundo, a forma como o mundo fala, a forma como o mundo vive. Para Deus isso é errado, irmãos. Olha, Saul perdeu o reino porque prestou o holocausto. O homem caiu, entregou autoridade porque comeu de um fruto e desobedeceu. E às vezes, hoje a gente percebe tantas e tantas coisas acontecendo no meio do nosso povo. Pessoas falando, estou com a cabeça doendo, estou com o corpo doendo, não consigo trabalhar, estou passando dificuldade financeira, estou com essa enfermidade, ou problema de relacionamento, não vive bem com o vizinho, não vive bem com a sogra, não vive bem com a mãe, não vive bem com o marido, tantas e tantas coisas acontecendo ao nosso meio. Será que não é por causa da desobediência?
E não é uma desobediência grande de matar e de roubar, talvez é uma desobediência de murmurar, é uma desobediência de não acreditar, de não ter fé naquilo que a palavra diz, que nós já somos curados, e muitas das vezes nós mesmos declaramos que nós não somos curados. Será que não é nós mesmos que estamos desobedecendo o que Deus já traçou como resolvido para as nossas vidas? Uma vida curada, uma vida sarada, uma vida próspera. E às vezes nós deixamos de lado tudo aquilo que Deus tem falado e se movendo para um lado da desobediência, que para o mundo é a obediência. A palavra nos instrui, medita na lei dia e noite, e tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e então farás prosperar o seu caminho. Josué capítulo 1, no verso 8. Então farás prosperar o seu caminho. Há uma vida de prosperidade, de saúde, de paz, de alegria, para cada um de nós, em obediência. Em obediência. Adão e Eva perderam a autoridade por causa da desobediência. Aonde não existe obediência, não existe autoridade. Não existe autoridade. Não pense em você, se você desobedecer o que Deus disse, você vai expulsar demônio, você vai orar por cura, você vai fazer aquilo que você não vai fazer. A palavra de Deus nos instrui que nós precisamos de andar em obediência. Comereis o melhor dessa terra se andar em obediência. E nós traçamos como obediência não matar, não roubar, só as coisas lá em cima. Mas olha, os desejos da nossa carne e o nosso achismo de achar que nós podemos fazer as coisas que na verdade nós precisávamos consultar ao Senhor, nos tira de um lugar de obediência. Nos tira de um lugar de obediência. Lucas, no capítulo 10, no verso 19, está escrito assim: eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal nenhum, nada vos causará dano nenhum. Essa autoridade que nos foi dada, ela existe e ela vai atuar quando nós andarmos em obediência. Quando nós andarmos em obediência. Vão comigo, Tiago, capítulo 1, por favor. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Tiago, capítulo 1. Deus é bom, irmãos. Deus tem o melhor para mim, o melhor para você. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12. Está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Irmãos, quem que nunca passou por uma aprovação, por uma dificuldade? Obedecer ou não obedecer? Revidar ou não revidar? Lucro ou prejuízo? E ele continua assim: com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus fez um ambiente de facilidades, nós é que dificultamos. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Eu sei que cada um de nós tem um plano, um projeto, mas que isso não se torne uma cobiça, que isso não esteja num nível de busca da qual você ignore a vontade e a direção de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quem que não quer a prosperidade, a abundância? Quem que não quer ganhar o seu dinheiro para ter uma vida boa? Quem que não quer um bom emprego? Quem que não quer uma boa casa? Quem que não quer as facilidades? Todos nós queremos.
Eu me lembro de uma passagem aqui em que Davi, ele chega na cidade dele, e a cidade dele foi saqueada, e toda a família dele foi levada junto. Ele chega com os homens valentes vindo de uma guerra, e quando ele chega à cidade, todas as pessoas que estão ali foram levadas, inclusive a família dele foi levada. O que você faria, sendo um valente, um guerreiro, tendo cavalos fortes e homens fortes e valentes? E arma, o que você faria? Pegaria os seus animais, as suas armas, e ir atrás da sua família, não é verdade? Você não concorda comigo? A gente faria isso, é nossa família, são os nossos bens, os nossos filhos. Mas sabe o que Davi fez? Foi consultar ao Senhor. Senhor, eu devo ir atrás? Eu vou conseguir recuperar? Eu devo fazer isso, Senhor? E aí, irmãos, a gente toma decisões nas nossas vidas, pensando no que vai dar, não pensando no que vai dar, mas sabendo que aquilo ali não tem cheiro bom, tem aparência do mal. Eu estou comprando um imóvel aqui, mas eu vou mudar o valor da minha compra, porque eu vou pagar menos imposto de renda. Deixa o menino assistir o filme lá, pelo menos eu vou descansar. O que ele está assistindo? Não importa, ele está no quarto dele lá, assistindo a televisão, vendo o computador, mexendo no celular, não se importa, deixa acontecer. Eu comecei a trabalhar aqui, o meu horário é esse, mas eu vou sair mais cedo, o patrão não está olhando, eu vou cuidar das minhas coisas aqui, não tem ninguém olhando, vou continuar com a minha vida assim. Eu estou no shopping mesmo, não tem ninguém da igreja aqui, acho que eu vou ali fazer uma coisa ali, vou mexer. Irmãos, a nossa carne, os nossos desejos vai nos colocar num lugar de desobediência, se você não for perseverante com a palavra de Deus. E vou te dizer uma coisa, o prejuízo é nosso se nós formos desobedientes, porque Deus fez todas as facilidades, e colocou todas as coisas, e tem colocado todas as coisas. Sabe quem complica? Somos nós. Queremos fazer do nosso jeito, como eu quero, do jeito que eu quero. Eu não quero ouvir a direção de Deus. E quando nós nos colocamos num lugar para orar, para falar com o Senhor, nós nos colocamos num lugar como se Deus fosse fazer o que a pessoa chega para a oração como se Deus fosse apenas o fazedor. E eu peço e Ele faz. Se está ruim para mim, Deus está ruim, melhore. Deus, não é ali que eu quero estar, eu quero estar fazendo isso daqui. Mas nós estamos numa época que deveríamos olhar para nós e pensar, onde eu tenho falhado? Porque se eu estou andando em enfermidade, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se eu estou andando em enfermidade, será que eu tenho cuidado do meu corpo? Eu tenho me alimentado? Eu tenho feito exercício? Eu tenho ido para uma academia? Eu tenho feito uma caminhada? Eu tenho tomado sol? Eu tenho bebido água? Irmãos, eu não estou falando específico para ninguém. Eu estou falando isso porque está no meu contexto do que eu vou ministrar. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus é bondoso com cada um de nós. Nós é que somos irresponsáveis muitas das vezes. Comemos além do limite, bebemos além do limite. E ainda chegamos para o Senhor e falamos assim, mas o Senhor Jesus já levou naquela cruz do Calvário todas as enfermidades. E você já teve obediência para obedecer o que a palavra diz para obedecer? Já vive a sua vida em obediência? Nós deveríamos ser o povo mais próspero, andar em qualidade de vida e saúde, que todo mundo deveria nos invejar. Porque a instrução da palavra é muito perfeita, e é muito certa e verdadeira. Ela não tem meio termo de assim ou não assim, é certinho. E lá em Hebreus, no capítulo 12, fala assim que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela é capaz de discernir alma e espírito, juntas e medulas. Irmão, sabe o que está falando aqui? A palavra é a sua direção para fazer acontecer a sua prosperidade, a sua saúde, a sua cura. É a palavra de Deus, é uma vida em obediência.
Quando a gente diz para um filho da gente assim, olha, você está me desobedecendo, eu mandei você fazer isso e você não fez isso. Você precisa de fazer. O menino fecha a cara e fala, não, pai. Olha, a gente recebe uma instrução como essa aqui de obedecer, a gente deveria agradecer ao Senhor, porque isso pode nos livrar de acidente, de enfermidade, de morte, irmãos. De morte. A gente ouve, eu vou ser bem sincero com vocês, porque eu quero o bem de todo mundo. Pessoas, às vezes, de 40 anos morrendo de infarto. Aí você olha a trajetória de vida da pessoa, levou uma vida desregrada. E era crente, irmão. A gente vê situação de filhos de Deus devendo todo mundo. Mas a palavra instrui que aquele que pega emprestado é escravo do que empresta. Eu não estou colocando aqui como regra para todo mundo, porque existem situações. Eu mesmo já peguei empréstimo para financiar meu apartamento. Agora, a gente precisa ter sabedoria no que a gente está fazendo. Porque não é bom um crente devendo, não é bom um crente que não paga, e não é bom um crente que não cumpre com aquilo que Deus dá direção para ele fazer. Não é bom ver um crente doente, enfermo. É bom ver um crente que tem autoridade, para dizer o certo, seja na frente de quem for, mesmo que o meu emprego esteja correndo risco de perder. Isso eu não faço, isso é contra a palavra de Deus, eu não faço. Essa é a nossa posição de obediência. E às vezes nós obedecemos ao mundo e somos desafiados, porque eu já fui desafiado a fazer coisas que não eram de Deus, que não glorificavam o nome de Deus, e eu disse, isso não é comigo. Ah, mas você vai ser prejudicado. Não vou não, você está enganado. Eu não vou ser prejudicado não. A obediência traz bênção, a desobediência que traz maldição. Não vou ser prejudicado. Sabe, irmãos, Deus é bom, Deus é muito bom, e Ele quer o bem de cada um de nós, e Ele é Pai, e a gente vê tantas instruções nos chamando para andar em obediência, a andar em entrega mesmo, entregar as nossas vidas ao Senhor, e ficamos relutando, querendo voltar para trás. A gente fala que quantas e quantas vezes que é melhor dar do que receber, mas como é difícil as pessoas entenderem isso, porque quando eu dou é porque eu tenho, quando eu recebo porque eu preciso, mas o meu coração precisa estar alinhado com isso. Eu preciso de ter um coração doador, eu preciso de ser bênção. Eu não posso me fazer para agradar, eu tenho que fazer porque Deus colocou aquilo no meu coração. O amor de Deus foi derramado no nosso coração, para uma vida de obediência, para uma vida de paz, para uma vida de alegria. Eu não sei sobre o que tem te desafiado. Não sei o que tem te desafiado. Mas eu só sei que todos nós aqui somos desafiados todos os dias. Você não é menos nem mais desfavorável. Às vezes a gente pensa assim, não, parece que está tudo contra eu. Nossa, hoje parece que vai dar tudo errado. Não, irmãos. Deus facilitou as coisas, nós é que estamos dificultando. Quantas e quantas vezes, às vezes, a minha esposa faz o papel do Espírito Santo na minha vida. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu recebo direção dessa mulher que eu falo assim, é de Deus. E quantas vezes a gente dá direção também. E às vezes tem coisas que a gente não percebe. É preciso mesmo a gente estar atento. Por muitas vezes eu me lembro de um tempo em que eu peguei o carro e saí acelerado. Estava eu, a minha esposa, minha filhinha, era pequenininha, e meu filho, e a gente estava indo para o interior, para a casa dos nossos pais. Irmãos, eu entrei fazendo uma ultrapassagem, subindo o morro num Fiat Uno, cortando uma carreta na contramão, e vinha uma outra carreta descendo, e para mim eu estava certo. A minha esposa falou, o que você está fazendo?
está querendo matar todos nós. E eu não sou uma pessoa de fazer esse tipo de coisa, mas sabe, eu fui deixando as pequenas coisas de desobediência, e uma coisinha foi trazendo a outra, uma coisinha foi trazendo a outra. Quando eu vi, eu estava fazendo coisas absurdas. Graças a Deus, irmãos, que a gente tem o Espírito Santo para mudar a vida da gente. Mas olha, é tempo de olhar as pequenas coisas, aonde a gente tem falhado. Murmuração, sabe? A nossa palavra tem que ser verdadeira. Mentira é do diabo. Mentira é do diabo. Seja uma pequenininha ou uma grandona, tira isso da sua vida. Não viva numa vida de mentira, porque você está sendo desobediente e você está perdendo a sua autoridade. Viva uma vida verdadeira. Seja sincero com o Senhor. Traduz para Ele aquilo que, se você ainda não manifestou no seu coração, aquilo que você quer que manifeste no seu coração. Fala para o Senhor genuinamente, verdadeiramente. Se você não tem uma palavra, diga para Ele abertamente: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu quero acertar as contas com o Senhor. Eu quero crescer, eu quero entender. Eu não quero viver uma vida, Senhor, penosa, de prejuízos, de enfermidade. Irmãos, a obediência nos coloca num lugar de bênção e não de maldição. E não de maldição. Você pode ficar de pé? Por muitas vezes, irmãos, por muitas e muitas vezes, eu já me peguei pedindo perdão ao Senhor. Quando eu avaliei meu dia, avaliei as minhas palavras, o meu comportamento e as minhas atitudes, hoje eu falhei num ponto. Eu errei num ponto. E se nós pararmos todos os dias no nosso tempo de oração e olharmos para as nossas vidas, para a nossa entrega, para a nossa devoção, para o nosso amor, para a nossa adoração ao Senhor, a gente vai encontrar um lugar que a gente deve mudar. Um lugar em que a gente tem que investir mais força, tem que se dar mais. Se nós olharmos para nós mesmos todos os dias, seja no final da tarde, da noite ou de manhã, eu não sei qual tempo você tira para avaliar, mas vai haver alguma coisa para ser mudado. É como se nós pegasse e fizesse um cheque, o que eu cumpri e o que eu não cumpri neste dia. Vai haver alguma coisa para ser mudado, para ser modificado. Eu queria que você, depois dessa palavra que eu falei aqui sobre Saul, sobre Eva ter comido do fruto, sobre o prejuízo grande que o rei teve, sobre tudo que a humanidade teve, mesmo Deus tendo dado tantas coisas para o ser humano, que você avaliasse, não só agora. O pastor João Roberto, ele diz uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz assim: olha, quando eu estou no púlpito, Deus diz que me tolera, mas quando eu estou no secreto, Ele me galardoa, Ele me dá galardão, ou seja, Ele me aprova, quando eu estou no secreto com Ele. E quando nós estamos a sós, eu com Deus, você com Deus, sem ninguém do seu lado, e você de coração aberto, fala com Ele, porque muitas das vezes nem nós sabemos onde estamos errando, e isso vira uma bola de neve, um erro atrás de um outro erro, um erro atrás de um outro erro. Existe um nível de purificação, irmãos. Queria chamar o pessoal da música.
Existe um nível de purificação para mim e para você, para andarmos em qualidade de vida, em abundância de vida, para andarmos recebendo o favor de Deus. Irmãos, chega de derrota, de fraqueza, de enfermidade, de tristeza, de dúvida. Isso não pode existir no meio do povo de Deus. Deus te deu autoridade para mudar situações. Deus te deu autoridade para fazer acontecer. E não aceitar as coisas como são. Não se deixa ser levado pelo mundo, pelas circunstâncias, ou até mesmo pelo aquilo que você acha que já é capaz de fazer sozinho. Ah, eu consigo. Não, irmão. Coloque Deus na jogada. Coloque Deus nos seus planos, nas suas compras, nas suas vendas. Coloca Deus lá no seu estudo, na sua faculdade. Coloca Deus no seu trabalho, com você. Seja intenso, entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Porque lá em Romanos, quando fala, se aquele que crê no coração, aquele que confessar, né, que Jesus morreu e ressuscitou, aquele que confessar Ele como Senhor e Salvador, este sim será filho de Deus. Se a palavra diz que se nós confessarmos e crer nele como Senhor das nossas vidas, e Senhor, irmãos, é aquele que dá ordem e que fala e que manda, e o servo tem que obedecer, e ele nos trata como filhos para obedecer, e nós o chamamos de Senhor, e muitas das vezes as pessoas estão em desobediência. A minha boca, a sua boca, pronuncia palavras que constroem, que cura, que liberta, que salva. E dessa boca não pode sair palavra contra a vontade de Deus, contra as instruções de Deus. Palavras que destroem, que maltratam, palavras que traz tristeza. Não pode sair da minha e da sua boca palavras que ofendem o nosso Deus, que é contra o mandamento do nosso Deus, que é contra a palavra de Deus. Os nossos olhos têm que focar naquilo que é verdade, naquilo que é puro. Quantas e quantas vezes as pessoas se colocam diante de uma TV para assistir filmes em que o ser humano ensina a maltratar um outro ser humano, matar um outro ser humano, destruir a vida de outro ser humano. Irmãos, eu não tenho nada contra os gostos de cada um, desde que esteja alinhado com a palavra de Deus. Se você está assistindo um filme, que você percebe que o Espírito Santo, está errado. Se os seus olhos estão olhando alguma coisa que não deveria olhar, está errado. Se os seus ouvidos estão ouvindo alguma coisa que é contra a palavra de Deus, se policie. Precisamos andar em autoridade, em obediência. Isso traz cura, traz sabedoria, isso te coloca no lugar de filho. Você não é filho de qualquer um. Você é filho, nós somos filhos do Deus Criador, que criou todas as coisas, que te colocou num lugar e diz: comei de tudo que você quiser. A gente olha para as coisas boas dessa vida e pensa assim: um dia eu vou ter isso, um dia eu vou conseguir isso daí. Culpa nossa, irmãos, que muitas das vezes andamos em desobediência. Deus, traga para o meu coração as verdades da tua palavra, do teu Espírito. Nós precisamos dizer para Ele: nos conduz, Senhor. Nos conduz, Senhor. Porque a palavra de Deus verdadeiramente nos conduz a um nível, a um desejo da parte do Senhor de purificação da igreja. Irmãos, a Bíblia
Bíblia trata o pecado como trapo de imundície. E trapo de imundície no Velho Testamento era o pano que aqueles homens que tinham lepra usavam naquelas feridas. Os homens que tinham lepra, eles colocavam aqueles panos naquelas feridas. E aqueles panos, eles tinham que ser jogados fora, porque não serviria para nada, nem tinha como limpar. A palavra de Deus trata pecados como trapo de imundície. Andar no pecado como andar com trapos de imundície. Viver no pecado como viver no trapo de imundície. É muito sério, como a Isabela disse. É muito sério, irmãos. Não quero te entristecer nem te constranger, porque a palavra de Deus diz que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e que nenhum mal vai nos alcançar. E a palavra diz que nós já fomos curados e sarados, que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. A palavra nos garante que nós somos prósperos, que Ele, sendo rico, se fez pobre para que nós, pobres, nos fizéssemos ricos. A palavra nos colocou num lugar de vitória e diz que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Não devemos andar de cabeça baixa, não, nós devemos andar de cabeça erguida, mas certo de que nós estamos sendo obedientes ao Senhor. De vitória em vitória, de alegria em alegria, de saúde em saúde, de verdade em verdade, dia após dia, falando e declarando e vivendo a palavra de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, declarando em oração o tempo todo, orando, intercedendo, suplicando por todos os santos, como diz lá em Efésios, sem dúvida de quem Deus é, do que Ele fez, do que Ele está fazendo e do que Ele vai fazer na vida de cada um, em vitória, manifestando a autoridade de Deus por onde nós andarmos. Que isso te pegue. Que isso te pegue. Que isso esteja do seu lado, do seu coração. Chega de engano, irmãos. Chega de dúvida. Deus é Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Não menospreze as pequenas coisas e diga, isso não tem problema, é apenas uma mentirinha. Pois uma mentirinha puxa uma mentira grande. Eu quero o teu bem. Eu quero o teu bem. Deus quer o teu bem. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus diz assim, eu vim para que tenha uma vida e uma vida em abundância. Não se engane, irmãos. Se você não está vivendo uma vida em abundância, se você não está dominando o meio que você vive, se você está fugindo de pessoas, se pensamentos têm te atacado a sua mente, com coisas que não convêm, com coisas que não são do Senhor, se os teus olhos têm visto coisas que não agradam ao Senhor, os teus ouvidos, é tempo de mudar, deixar para trás. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos conduz em pastos verdejantes. Pai, muito obrigado, Deus. Quero te obedecer. Você pode orar? Se tiver prejuízo aqui neste mundo, não me importa, porque o Senhor é quem dá o lucro, é o Senhor que traz a recompensa. Quero falar a verdade. Mas muitas vezes eu posso me constranger ou constranger pessoas, mas eu não quero constranger o meu Senhor. Eu quero cuidar do meu corpo, quero cuidar da minha vida,
se necessário for fazer regime, se necessário for escolher os alimentos que eu vou comer, mas eu quero viver para cumprir aquilo que Deus me chamou para cumprir. Eu não quero ir embora antes do tempo. Eu quero servir ao Senhor e quero viver uma vida em alegria, em paz e em saúde divina. Quero cuidar dos meus, os da minha família. Quero cuidar dos meus, os meus amigos. Quero cuidar dos meus, os meus vizinhos. Quero cuidar dos meus, todos aqueles que cruzarem o meu caminho. É minha responsabilidade. O mínimo que eu posso fazer, se eu não conseguir fazer mais, é orar pela vida deles. Me ajuda, Senhor. Quero andar em sabedoria e em conhecimento espiritual. Quero te agradar, sendo obediente. Pai, eu oro, Deus, para que os meus irmãos, a minha família, sejam abertos os olhos, os ouvidos espirituais, e que recebam o entendimento pela palavra ministrada, Deus, da nossa responsabilidade, Pai, de andar em pureza, em santidade, em obediência ao Senhor, e em autoridade para fazer acontecer. Deus, e que eles tomem posse, que nós tomemos posse daquilo que o Senhor já nos deu, de todas as coisas que ainda não se manifestou, mas que vai se manifestar, que está se manifestando. Aquele que precisa de uma casa, a casa se manifestando. Aquele que precisa de saúde, a saúde se manifestando. Aquele que precisa de libertação, a libertação se manifestando. Aquele que precisa de uma família, de problemas de relacionamento, resolver problemas de relacionamento que sejam resolvidos em nome de Jesus. Causas na justiça sendo liberadas em nome de Jesus, porque a tua palavra é poderosa para mudar situações. E quando nós oramos e declaramos, e quando nós pedimos, o Senhor é fiel. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Deus é bom, amém? Ele te ama. Pastor Robson.